Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para ter Jesus, basta querer. Certo? Só que o Senhor, esse Senhor que para nós o temos, basta que nós queiramos, isso não é fantástico? Pensa você assim, qual que seria a felicidade de qualquer pessoa? Ganhar na loteria? Mas aí a pessoa ganha na loteria, fica milionária e morre. O que adiantou os milhões dela, né? A pessoa ganha na loteria, fica bilionário, vai fazer um cruzeiro pelo mundo para curtir os milhões e aí o navio afunda e ela morre. O que adiantou os milhões? Se você pergunta para pessoa, qualquer pessoa do mundo, qual que é o seu, o que te faria feliz? A maioria das pessoas vai dizer talvez uma viagem, talvez um dinheiro, talvez comprar um carro, talvez comprar uma casa, talvez aposentar, tantas coisas. Mas tudo é fumaça, tudo passa. É tudo fumaça, é tudo ilusão, nada disso é verdade, tudo isso é mentira, isso passa. A única coisa que importa, que pode te fazer feliz de verdade, é Jesus. Só Jesus pode te fazer feliz de verdade. Mas você talvez hoje não consiga comprar um carro, uma casa, uma viagem, um cruzeiro, ou sei lá. Essas falsas felicidades do mundo, talvez hoje você não consiga. Mas para ter Jesus, basta querer. Basta querer para eu te ter outra vez a canção. É a verdade, basta querer. Basta querer. Basta você abrir seu coração para o Senhor e você vai ter aquela felicidade verdadeira, a única felicidade verdadeira, a única felicidade que não passa, a única felicidade que dura para sempre. O dinheiro acaba, a saúde acaba, o prazer acaba, a casa passa, tudo passa, só Deus fica para sempre. E para que a gente tenha Jesus para sempre, é preciso primeiro conhecê-lo. Por que preciso primeiro conhecê-lo? Porque você só ama aquilo que você conhece, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Para conhecer a Jesus para amar a Jesus é preciso conhecê-lo. Quanto mais você conhece Jesus, mais você se apaixona por Jesus, porque Jesus é extremamente fascinante. Quanto mais você conhece os mistérios de Jesus, mais você ama Jesus. E essa é a proposta da catequese. A gente está aqui hoje, na sexta-feira à noite, às 20 horas, 20h30, né? Tarde da noite da sexta-feira, né? A gente está aqui com o único objetivo: salvar as nossas almas, estar com Jesus para sempre. Talvez você nem tenha se atentado para isso, né? Às vezes na sua cabeça você veio aqui para receber o sacramento do Crisma, para completar o seu álbum de figurinha de sacramentos, né? Fazer os seus tiques. Batismo, tique. Primeira Eucaristia, tique. Confissão, tique. Tá faltando o Crisma, preciso ticar o Crisma. Então vou lá fazer a catequese de Jesus para dar o último tique, que é o Crisma. Meus amados, o Crisma, o batismo, a Eucaristia, a confissão, o Crisma, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, todos os sacramentos, eles são ferramentas, meios para nos aproximarmos de Jesus, para nos unirmos a Jesus. Porque a única coisa que importa é nos unirmos a Jesus. É o único que importa. E para nos unirmos a Jesus, Jesus estabeleceu um meio, um caminho. Você sabe qual que é o caminho para nós nos unirmos a Jesus e para aqui já nesse mundo vivemos o céu na terra e depois vivemos eternamente a felicidade verdadeira e plena com Jesus? Esse único caminho é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É o único caminho. Como assim, Fábio? A igreja é o único caminho? Quer dizer que quem não é católico não vai para o céu? Existe uma máxima dos Santos Padres que diz assim: não há salvação fora da igreja. Essa é uma máxima que vem desde a patrística, desde os primeiros padres, os primeiros Santos Padres, que foram os discípulos dos apóstolos, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, lá no início da igreja, até hoje. Será que depois do Concílio Vaticano II, a igreja ainda pensa nesse jeito de que não existe salvação fora da igreja? Vocês já pensaram nisso? Existe salvação fora da igreja? Eu acho que não, né? Você está falando? Você está construindo um raciocínio nesse sentido? Acho que não, né? Se for para marcar a letra A ou a letra B, eu vou marcar que não.
O que vocês acham? Você acha que depois do Concílio Vaticano II a gente ainda continua pensando que não existe salvação fora da igreja? Vou pegar um documento do Concílio Vaticano II aqui, que eu imprimi, a Lumen Gentium. Lumen Gentium, a luz das nações. A expressão Lumen Gentium, né? Luz das nações. Esse documento é um documento do Concílio Vaticano II, né? Um dos documentos do Concílio, e que nesse documento, a Lumen Gentium, ela fala da igreja, do ministério da igreja. A luz das nações é a igreja, certo? Mas essa expressão de luz das nações é uma expressão que vem do livro de Isaías. No livro de Isaías fala-se que o Messias, que haveria de vir na plenitude dos tempos, o Messias havia de ser luz das nações, certo? O Messias é Jesus, né? Jesus então haveria de ser a luz das nações. Olha a camisa que eu estou usando, ó. Sal da terra e luz do mundo. Eu vim com essa camisa hoje de maneira providencial, porque Jesus é a luz do mundo, segundo Isaías, né? Mas o Evangelho de Mateus, capítulo 5, olha o que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 5. Nós até aqui na camisa, inclusive, ó. Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 14. Quem tem a Bíblia aí, acompanha comigo, Mateus 5, 13 a 14. Jesus diz assim, ó. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Todo mundo achou? A Bíblia da Ave Maria, página 1623. Mateus 5, versículo 13. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão na casa. Aí Jesus dá uma ordem no versículo 16, uma ordem. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Jesus disse isso aqui para os apóstolos e para os discípulos. Jesus vai dizer que os apóstolos e os discípulos são a luz do mundo. Lumen Gentium, que é o nome desse documento, luz das nações. Mas então, Isaías fala que a luz do mundo seria Jesus, o Messias, né? E aqui em Mateus 5, versículo 13, versículo 14, Jesus diz que a igreja é a luz das nações. Então a luz das nações é a igreja ou é Jesus? E existe luz fora da igreja, ou seja, existe salvação fora da igreja? E aí fica meio, a princípio parece meio confuso, né? Quem que é a luz do mundo? A igreja, os apóstolos ali, os discípulos, que hoje somos nós? Ou a luz do mundo é o próprio Jesus? Vamos deixar a Lumen Gentium responder a nossa pergunta? A Lumen Gentium, no número 7 do capítulo 1, a Lumen Gentium diz assim, ó. Olha que interessante. O Filho de Deus, vencendo na natureza humana a se unir à morte, com sua morte e ressurreição, remiu o homem e transformou-o em nova criatura. Então aqui a Lumen Gentium está dizendo que pela sua paixão, morte e ressurreição, pelo ministério da cruz, Jesus remiu, ou seja, apagou os pecados da humanidade e transformou a humanidade num novo homem, numa nova humanidade. E aí ele continua dizendo: pois comunicando o seu Espírito, fez misteriosamente de todos os seus irmãos, chamados entre todos os povos, como que o seu corpo. Então aqui, a Lumen Gentium está dizendo que a igreja se tornou o corpo místico de Cristo. É uma citação de Colossenses. Vou pegar Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Colossenses 1:17. Colossenses 1:17. Quem é rápido na Bíblia, Colossenses é logo depois de Filipenses. Filipenses é logo depois de Efésios. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses. A sequência é Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios, depois Gálatas, depois de Gálatas, Efésios, depois de Efésios, Colossenses. Depois de Efésios, Filipenses, depois de Filipenses, Colossenses. Acharam? Na Bíblia da Ave Maria, página 1927. Colossenses, 1926. Colossenses, capítulo 1, versículo 17.
Olha o que São Paulo vai dizer. Filipenses 1,17. Ele, Jesus, está se referindo a Jesus? Jesus existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, em Jesus. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então aqui São Paulo está dizendo que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Então a gente diz que a igreja é o corpo místico de Cristo, certo? Existe salvação fora de Jesus? Existe outro nome pelo meio do qual nós possamos ser salvos sem ser Jesus? Jesus é nosso Senhor e Salvador. A igreja é o corpo místico de Cristo. O corpo e a cabeça formam um todo. Então a igreja é o próprio Jesus. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso em primeiro lugar é São Paulo, em Colossenses 1, 16, 17. Quem está dizendo isso depois de 2000 anos em São Paulo é a igreja, no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium. A igreja é o corpo místico de Cristo. Queridos, o meu corpo e minha cabeça formam a minha pessoa. Assim, a igreja é o próprio Cristo. Isso é um mistério tremendo, A igreja, ela é o próprio Cristo que permanece hoje no mundo. A igreja é o próprio Cristo. Então, por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Essa luz do mundo que foi prefigurada, foi profetizada por Isaías na pessoa do Messias, ela permanece hoje no mundo brilhando na pessoa da igreja. Você sabe qual é a cor oficial do Vaticano? Bom, vou dar uma pista para vocês da cor oficial do Vaticano. Sabe qual é? Amarelo, cara, muito bom. Aí, ó, a igreja é amarela, atrás de vocês ali, ó. O amarelo é a cor oficial do Vaticano, porque é a cor da luz. A bandeira do Vaticano é branca e amarela. E amarela é a cor oficial do Vaticano, a cor da luz, porque a igreja é a luz do mundo, porque a igreja é o próprio Cristo. Entendeu? Lumen Gentium, luz das nações. A igreja é a luz do Cristo que resplandece hoje no mundo. Então, queridos, não existe salvação fora da igreja, porque a igreja é o próprio Jesus. A Igreja Católica Apostólica Romana não é uma instituição. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma pessoa. É a pessoa de Cristo no mundo hoje. Isso é um mistério. Uma vez perguntaram para o Santo Padre, o Papa João Paulo II, o que é a igreja. O Padre Patrick, ele faz formações com os catequistas às sextas-feiras. É o dia que vocês não têm catequese. O Edmar já era assim, né? Uma sexta-feira por mês não tinha catequese, que era o dia da formação. Na última formação, que foi agora em agosto, normalmente é a terceira sexta-feira do mês, não pega o violão não, que o pai tá gravando, pega não, só vai fazer barulho. O padre reuniu os catequistas e falou assim, o que é a igreja? Aí eu falei pro padre Patrick, senhor padre, perguntaram isso aí pro Papa João Paulo II e o Papa João Paulo II não soube responder. Agora o senhor está perguntando para nós, se o Papa João Paulo II não soube responder, a gente também não vai saber responder, né? Aí ele deu risada, né? Porque eu estava me referenciando a uma entrevista do Papa João Paulo II, em que o jornalista perguntou pro Papa João Paulo II o que era a igreja. O Papa João Paulo II diz assim, a igreja é um mistério, porque a igreja é uma pessoa. Aí eu falei pro padre, o Papa João Paulo II não soube responder. Aí o padre falou assim, a igreja é um mistério, citando o que o Papa disse, né? Exatamente, a igreja é um mistério, porque a igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma pessoa, é o próprio Jesus. Ela é uma pessoa, ela é o próprio Jesus e ela foi instituída por Jesus na pessoa de Pedro, né? Mateus capítulo 16, versículo 18. Quem é bom de Bíblia aí, abre Mateus 16, 18. Na Bíblia da Ave Maria, página 1645. Quem é bom de Bíblia aí, ó. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus diz para São Pedro, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus declara para Pedro solenemente, a minha igreja, não uma das minhas igrejas, não a minha primeira igreja, não a minha melhor igreja, não a minha primeira fundação, não, a minha igreja, a igreja que Jesus fundou,
é a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada na pessoa de Pedro. Se você, aqui na frente do Centro Catequético, tem um quadro dos papas ali, vocês viram o quadro dos papas? Ali tem o nome de todos os papas e um desenho da foto de todos os papas, desde Pedro até João Paulo II, tá ali. Só não tá Bento XVI, Francisco e o Papa Leão XIV. Mas tá ali, desde São Pedro, Pedro, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, todos os papas, até João Paulo II. Uma sequência ininterrupta dos papas. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A palavra papa é uma sigla, vocês sabiam? Em duplo sentido. Porque papa significa paizinho, né? Papai, paizinho. Padre é pai, né? Em latim, padre, ou pater, né? É pai. E em italiano, papa é paizinho. Mas papa, além de ter esse sentido de paizinho, ele também é uma sigla, em latim, que é Petrus Apóstolos Principi Apostolorum, que é Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos. Por isso que a gente diz que o Santo Padre é Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Esse báculo de Pedro vem passando de papa a papa até o Papa Leão XIV. Então esse báculo passou de Pedro para Sisto, para Cornélio, para Cipriano, e assim em diante até o Papa Leão XIV hoje. Por isso que a gente diz que a nossa igreja é católica apostólica. Por que apostólica? Porque ela vem dos apóstolos. Porque ela nasce dos 12 apóstolos. Ela se espalha pelo mundo, pelo ministério dos apóstolos, pelo ministério de forma especial de São Paulo. Ela se espalha pelo mundo inteiro. E assim, um apóstolo transmitindo o dom que ele recebe de Deus pelo sacramento da ordem a outro homem, ordenando esse outro homem bispo, que vai ordenar outro bispo, que vai ordenar outro bispo, que vai ordenar outro bispo, até chegar no nosso bispo de hoje, aqui da nossa diocese, que é o Dom Wilson. Por exemplo, São João Evangelista, o discípulo de São João Evangelista, que foi discípulo de Jesus, é São João Crisóstomo, boca de ouro. E assim São João Crisóstomo vai transmitindo o seu ministério, ordenando outro bispo, e assim por diante, até chegar os bispos de hoje. Por isso a igreja é católica apostólica. Romana, porque a sede é em Roma, certo? Meus queridos, agora que a gente entendeu que a igreja ela é uma pessoa, a gente precisa olhar a economia de salvação. Como que Deus quer nos salvar? Deus quer nos salvar por meio da sua igreja. Eu falei para vocês que não existe salvação fora da igreja. E para a gente entender essa afirmação de que não existe salvação fora da igreja, a gente precisa então entender o que é essa igreja e como que essa igreja se manifesta, como Deus manifesta essa igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem 3 dimensões. Ela tem a dimensão da igreja militante, da igreja padecente e da igreja triunfante. Vocês já ouviram falar disso? Alguém já ouviu falar disso? Nunca ouviu falar? A igreja militante, a palavra militar, milícia, milite, é lutar. A igreja militante é a igreja que está lutando, está combatendo. Somos nós somos a igreja militante. Estamos lutando pela nossa salvação, né? Estamos lutando para nos salvarmos, lutando para chegar ao céu. Estamos combatendo, igreja militante. A igreja padecente, padecer é sofrer, né? É aquela que está se purificando, que está sofrendo para se purificar no purgatório. As almas do purgatório são a igreja padecente. Nós, a igreja militante, temos uma obrigação de fé, de rezar, de interceder pela igreja padecente. Então nós temos a obrigação de rezarmos pelas almas do purgatório para aliviar os seus sofrimentos e para que mais rápido possível essas almas alcancem o céu. Igreja padecente. E a igreja triunfante é o céu. São os santos e os anjos que já estão na glória de Deus. Se eu falar para você que existe salvação, não existe salvação fora do céu, você acha estranho isso? Não, né? Porque a salvação é exatamente entrar no céu, né? Certo? O céu é a igreja católica. O céu é a igreja triunfante. Entendeu? Existe salvação fora do céu? Não. Existe salvação fora de Jesus? Não. Existe salvação fora da igreja? Não. Porque o céu é a igreja católica. O céu é a igreja triunfante. Certo? Então, meus amados, a primeira coisa que a gente precisa ter no nosso coração é um grande amor por essa barca. A igreja é a barca de Pedro. Em Gênesis, quando o mundo havia de sucumbir por conta do pecado, no dilúvio, Deus escolhe um homem, que é a prefiguração de São Pedro, que é Noé,
e manda que Noé construa uma barca. Então, como... Não toca não, que eu tô... vai aparecer no vídeo. Como como Deus manda Noé edificar uma barca, construir uma barca, Deus manda Pedro edificar a barca dele, que é a igreja. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Deus fala para Noé: coloque na sua barca, Noé, um casal de cada um dos animais que existem. Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 19. Noé coloca na barca, então, um casal de cada animal que existia. Quando Jesus nasce, Jesus é colocado e reclinado aonde? Vocês lembram? Do Evangelho de Lucas 2, onde Jesus é reclinado quando ele nasce? Uma manjedoura, não é? Isso que a gente vê no Natal. O que é manjedoura? É no estábulo, mas o que é a manjedoura? É o comedouro dos bichos. É o coxo. Manjare é comer. Manjare, né? Comer. Manjedoura é coxo, é comedouro de bicho. Jesus é o quê? Ele é o pão da vida. Para alimentar quem? Nós. E somos bestializados, ou seja, somos tornados como animais pelo pecado. Entendeu? Então, esses animais que entravam na arca de Noé para serem salvos do dilúvio, é a prefiguração de nós, que pelas águas do batismo, entramos na barca de Pedro, na arca de Pedro, que é a igreja, para que deixemos de ser animais pelo nosso pecado e nos tornemos santos, semelhantes a Jesus, santos. Entendeu? Jesus, o Santo dos Santos, assumiu a humanidade para se tornar parecido com a gente, com exceção do pecado, né? Jesus era 100% homem em tudo, com exceção do pecado. Ele se torna parecido com a gente para que, por meio da sua igreja, a gente se torne parecido com ele. Então, meus amados, a Arca de Noé é uma grande prefiguração da igreja. Para eu me salvar do dilúvio, eu preciso estar dentro dessa barca de Pedro. São João Bosco, ele teve uma visão, um sonho uma vez, de uma grande tempestade. E essa tempestade, que era no mar, era terrível. Havia uma barca, um navio, que era conduzido pelo Papa. De um lado do navio estava uma coluna com a Santíssima Virgem no alto da coluna. Do outro lado do navio, uma coluna com o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. E dessas duas colunas, de Nossa Senhora e do Santíssimo Sacramento, saíam correntes que seguravam a barca e não deixavam a barca afundar. E essa barca era conduzida, era pilotada pelo Papa. Isso é a Igreja Católica Apostólica Romana. É a nossa mãe. E como mãe, a Igreja, ela exerce para nós, exerce para conosco esse ministério de ser mãe. E a Igreja faz para nossa alma tudo que uma mãe faz por uma criança. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2030. Olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2030. É na Igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza a sua vocação. Da Igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da Igreja recebe a graça dos sacramentos, que o sustenta no caminho. Da Igreja aprende o exemplo de santidade. Reconhece a figura e a fonte da Igreja em Maria, a Virgem Santíssima. Discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem, descobre na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precedem, que a liturgia celebra no rito sacramental e santoral. O que a Igreja está dizendo? O que o Catecismo está dizendo aqui, nessas palavras aqui, que às vezes podem ser um pouco complicadas? Olha só, vamos dar uma lida com mais calma nesse parágrafo 2030. Olha só. Da Igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Ensinamentos. Ensinamentos lembra o quê? Educação, né? Então a Igreja nos educa. A Igreja recebe a graça dos sacramentos, que o sustenta. Sustenta, se lembra o quê? Alimenta. A Igreja nos alimenta. Sustenta no caminho. Da Igreja aprende o exemplo da santidade, reconhece a figura e a fonte da Igreja em Maria, a Virgem Santíssima. Discerne algum testemunho autêntico daqueles que vivem e descobrem na tradição espiritual da longa história dos santos. Ou seja, a tradição nos preserva do erro, nos protege.
Parágrafo 2031. A vida moral é o culto espiritual. Oferecemos nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. No corpo de Cristo, que é a igreja, que formamos em comunhão com a oferta de sua Eucaristia. Então somos gerados por uma vida. Na liturgia e na celebração dos sacramentos, oração e doutrina se conjugam com a graça de Cristo para iluminar e alimentar o agir cristão. Tal como o conjunto da vida cristã, a vida moral encontra sua fonte e seu culminante no sacrifício, eucarístico. O que esse artigo aqui, esse parágrafo 2030 e 2031, que o título é Igreja Mãe Educadora, o catecismo quer dizer com isso? Quer dizer que a igreja faz para conosco exatamente o que uma mãe faz para com o filho. Gera a vida pelo batismo, alimenta pelos sacramentos, protege pelo testemunho dos santos e pela tradição e nos educa pela liturgia. Assim como uma mãe gera, alimenta, protege e educa, a igreja nos gera, alimenta, nos protege e nos educa para a vida eterna. Apocalipse 12, versículos de 1 a 2, em que vai dizer: surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol na cabeça, uma coroa de 12 estrelas e tal. Essa mulher que gera, muitos exegetas enxergam nessa mulher a figura da Santíssima Virgem. E muitos exegetas enxergam nessa mulher a figura da igreja. Porque a igreja gera essa vida, né? Assim como a Santíssima Virgem gerou o Cristo, a igreja nos gera a imagem de Jesus. Então a igreja é nossa mãe que nos gera para a vida eterna. Queridos, sem uma mãe ninguém nasce por esse mundo. Vocês conhecem alguma criança que nasceu sem mãe? Eu conheço uma pessoa que nasceu sem pai biológico, que é Jesus, mas até ele nasceu com uma mãe. Até Jesus nasceu com uma mãe. Então você pode dizer assim: eu conheço alguém que nasceu sem pai biológico, mas sem mãe não existe. Para esse mundo não existe ninguém que nasceu sem uma mãe. Até Jesus teve uma mãe. A gente também não vai nascer para a vida da graça se a gente largar a nossa mãe, se a gente abortar da nossa mãe. Entendeu? Então, ame a igreja como sua mãe espiritual. Ame a igreja como uma mãe que vai te gerar para a vida eterna, como uma mãe e mestra que vai te educar para as coisas do céu. Amém? São João Crisóstomo disse assim, uma frase de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi discípulo de São João Evangelista, então um santo padre no início da igreja. São João Crisóstomo diz assim: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Olha o que vai dizer São João Crisóstomo: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Certo, meus amados? Olhando para essa realidade de que a igreja é a nossa mãe, eu quero convidar vocês, ao longo dessa semana que vai se iniciar agora, próxima semana, né? De amanhã em diante, né? Nossa próxima catequese, a rezar pela igreja, né? A rezar pelo Padre Patrick, a rezar pelo Dom Wilson, a rezar pelo Papa Leão XIV, a rezar por todo o clero, no seu texto diário. Eu tenho certeza que você reza o texto todo dia. Então, no seu texto, separa ali no seu texto, nas suas intenções, uma oração especial pela igreja, pelo Papa Leão XIV, pelos desafios do Papa Leão XIV, pela igreja que sofre nesses países em que a igreja é perseguida, em que os cristãos são martirizados, em que tantas desgraças acontecem, né? Em países em que a igreja é hostilizada. A rezar pelas vocações, para que Deus nos dê muitas e santas vocações sacerdotais e religiosas. A rezar pelos seminaristas, para que eles tenham perseverança nesse caminho tão difícil que é o seminário, a preparação para o sacerdócio. A rezar pelos seminaristas, para rezar pelos noviços, pelas noviças, para aqueles que estão ingressando na vida religiosa, pelos vocacionados, pedindo a Deus que nos dê muitas e santas e numerosas vocações sacerdotais e religiosas. E a rezar por nós, leigos, para que nós saibamos o nosso papel de leigo, que é amar a igreja e ser sustentáculo para o clero e para os religiosos. Sabe aquelas... Aqui não tem mais nenhuma imagem daquelas, né? Mas sabe aquelas imagens que ficam assim, né, na parede, em cima de um pedestalzinho assim, e fica a imagem do santo em cima, suportando um pedestal, uma prateleirinha suportando a imagem? Pensa o seguinte: aquela imagem
de São Paulo, São Francisco, Santa Teresinha, aquela imagem do santo, são os religiosos, o padre, as freiras, né, o papa. Esse pedestal somos nós. A nossa missão é suportar no sentido de ser suporte, né? Não de suportar no sentido de aturar, de aguentar, mas suportar no sentido de ser suporte, de sustentar, de ser sustentáculo para a igreja. Então, cada sacerdote, cada religioso, religiosa que tem dificuldade na vida religiosa, que pensa em abandonar a vida religiosa, que cai por alguma fraqueza, cada sacerdote, cada religioso, religiosa que cai, nós temos uma parcela de culpa. Porque nós não rezamos, porque nós não suportamos, porque nós não oferecemos jejuns e mortificações por eles. Certo? Então, amemos a igreja, temos um grande carinho pela igreja, e saibamos que a igreja é hoje o Cristo que permanece na terra. A igreja é Cristo que permanece na terra. Tudo que Jesus passou, a igreja passa. Tudo que Jesus passou, a igreja passa. Jesus nasceu no ventre da Santíssima Virgem oculto por obra do Espírito Santo. Ninguém sabia que Jesus estava no ventre de Nossa Senhora. Quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, ali Jesus gestou a igreja em silêncio com os apóstolos até o dia que a igreja nasceu em Pentecostes, Atos 2, em silêncio, ninguém sabia. Em Atos 2 a igreja foi gerada e São Pedro pregou para 2.000, pregou e converteu 3.000 pessoas. Assim como quando Jesus nasceu, vieram os anjos e anunciaram o nascimento de Jesus, e veio os pastores e os reis magos para adorar o menino Jesus. Assim, quando a igreja nasce, São Pedro prega e 3.000 homens se convertem e são batizados. Jesus pregou o evangelho durante 3 anos. Foi 3 anos perseguido. A igreja foi perseguida durante 300 anos. Durante 300 anos. Até que ela se tornou a religião oficial do Império Romano. 300 anos de perseguição, como Jesus foi perseguido durante 3 anos. Jesus foi morto na cruz. Os mártires foram mortos por causa de Jesus. Jesus ressuscitou ao 3º dia. A igreja resplandeceu na Idade Média. Resplandeceu na Idade Média. E assim como nos últimos dias da sua vida terrena, na sua agonia no Getsêmani, Jesus suou sangue e se preparou para a sua paixão, eu creio firmemente que estamos vivendo esses últimos tempos, antes da segunda vinda de Jesus, em que a igreja hoje sua sangue e se prepara para a sua paixão. A igreja vai passar pela sua paixão, a igreja vai passar pela cruz. A igreja vai passar pela cruz. Quem disse isso não sou eu. Quem diz isso é o Santo Padre, o Papa Bento XVI. Bento XVI diz, a igreja vai passar pela cruz. Talvez restem apenas 12 novamente. Mas a igreja, depois de passar pela cruz, ela vai ressuscitar. E a ressurreição da igreja vai se dar exatamente na segunda vinda de Jesus. Jesus disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para terminar essa catequese, quero dizer para você que você não saia jamais da barca de Pedro. Esse mundo é um dilúvio, só não vai se afogar quem está na barca de Pedro e é alimentado pelos sacramentos. Não saia jamais da barca de Pedro. Não saia, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês têm alguma dúvida, gente? Dúvidas, perguntas? Não? Nada? Nenhuma dúvida? Vocês parecem que estão em choque? Estão olhando assim. Não tem nenhuma dúvida? Nada?